Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Para vocês que estão em casa, onde você estiver, afinal, né? Seja bem-vindo a esse momento de luz com a gente, tá ok? É muito bom ter vocês aqui também. Que Oxalá abençoe. Desejar um bom estudo para todos nós. Desejar um bom momento de aprendizado. E vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição,
queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nós os agradecemos pelo dia de hoje, pela imensidão de tudo que vivemos e podemos saborear neste dia, os bons momentos, os momentos difíceis, mas estamos aqui para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Pedimos a presença do nosso amado irmão Bezerra, que se faça presente entre nós, com toda a vossa falange, consoladores, doutrinadores e benfeitores, a comitiva do bem. Que assim seja. A messe. Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que assim seja. O evangelho de hoje, nossa, eu estou com aquela sensação de novo, que nós estamos todos no céu. Essa fumacinha, essa neblina da defumação, não sei se o céu é assim, né? Claro. De repente é o meu céu, né? Entender que nós estamos todos entre as nuvens, sabe? Flutuando, né? Mas Pai, eu flutuando, você flutuando. Acredite nisso. A nosso evangelho de hoje fala sobre a messe. A messe não é sobre o messe, é a messe. E a messe também é conhecida como seara. Messe, seara. E o que é a messe? Quem pode me ajudar? O que é a messe? O que vocês entendem como é a messe? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Alguém disse aqui, é fartura a messe? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A roça, a lavoura, o campo de cultivo é grande, mas são poucos os trabalhadores para a colheita. Entende isso? Então a messe é a tarefa. Nesse caso, ela está se referindo a um campo de cultivo. Ele está se referindo também à colheita. Inclusive tem um canto muito antigo, daqueles meus idos tempos, né? O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi seus apelos de amor, e então respondi: aqui estou, aqui estou. Nunca mais esqueci esse canto, que fala que o Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Quando o mestre fala isso, então disse a seus discípulos: o que acontece é que o mestre já vinha caminhando por toda a Galileia. O mestre vinha curando, então ele vinha curando, expulsando. O texto fala de demônios, né?
espíritos ruins, eu vou colocar assim. O mestre vinha pregando. A toda a Galileia, uma região toda vinha recebendo a visita do mestre. Imagine como se o mestre estivesse fazendo uma andança, uma peregrinação pelo estado de São Paulo. Suponhamos que essa seja a Galileia, não é? Então, a todos os municípios, 536 talvez, o mestre passando de município em município, visitando, curando, pregando, expulsando espíritos que estavam nas trevas, que o texto vai chamar de demônios, né? É contraditório, né? Porque certas religiões criaram o demônio e, de repente, os textos da Sagrada Escritura falam até sobre demônios. É um, são vários, como é que é? Né? Então, o mestre vinha passeando, fazendo a sua peregrinação por Galileia, e quando ele viu a multidão que estava doente, que estava com fome, que estava sedenta de Deus, ele então chama seus discípulos e fala: gente, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós estamos em poucos, é isso que ele quer dizer. Aqui, este texto fala em colheita, né? Quando ele fala, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando ele fala, peçam, se vocês pegarem outros textos, evangelhos de outros evangelistas, eles dirão, rogai ao Pai, que é o Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E rogar é insistir. Rogai é insistir com esperança. É quase implorar. É um clamor. Então, quando o mestre fala, rogai ao Pai, ou peçam ao Pai, que envie trabalhadores para a sua colheita, é que nós, sem cessar, roguemos ao Pai, ao Criador, todos os dias, que Ele envie trabalhadores. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O mestre viu a multidão, teve compaixão, foi tocado pelo sofrimento daquele povo, que ele vinha curando, libertando, e onde ele vinha pregando. O mundo hoje que nós vivemos, em século 21, ele tem doentes? Vocês viram alguns povos indígenas passando fome recentemente? Números altíssimos de irmãos nossos que morreram por desnutrição e por fome. Vocês viram a mãe África, ainda nos dias de hoje, sofrendo por fome? Vocês viram vários lugares com esgoto a céu aberto, sem nenhum planejamento, doenças proliferando assustadoramente pelo mundo afora? Vocês viram pessoas
em plena guerra, sedentas de Deus, por poder, por armas. Vocês viram isso? Países investindo bilhões numa guerra para atacar o outro povo. Vocês viram investimentos altíssimos em armamentos, em armas nucleares. Vocês viram investimentos em grandes foguetes que vão à Lua ou em outros, ou em planetas. Mas não se consegue recurso para matar a fome, para a cura de certas doenças. Entende isso? Se o mestre voltasse hoje, ele ia se deparar com uma situação muito parecida dessa que chocou, que o chocou. E aí, ele fala, gente, a messe é grande, mas são poucos os operários. E logo depois disso, o que o mestre faz? Ele chama os seus apóstolos, que eram 12, lembra? Não eram 12 apóstolos? E o que ele faz com eles? Ele os capacita, unge e prepara estes homens para que saiam, ide, pregai o evangelho a toda criatura, curai, expulsai os demônios. E eles saem pregando. E depois disso ele ainda anuncia e faz o envio de 72 discípulos. 12 apóstolos, mais 72 discípulos. Lembra disso? É para espalhar, é para cuidar, é para ir onde tem gente doente, onde tem gente com fome, onde tem gente sedenta de Deus. E esses apóstolos e esses discípulos começam a descobrir o seu verdadeiro papel. Então eles começam a descobrir a sua missão. E essa é uma das teclas que eu venho batendo todos os anos da minha vida. Qual a sua missão? Quantos Chico Xavier você conheceu? Quantas Madres Tereses de Calcutá você conheceu? Quantas Irmãs Dulce você conheceu? Quantos Pais Hélios Fernandino de Moraes você conheceu? E a pergunta é, e por que você não está fazendo a sua parte? A sua missão. Se você é capaz de olhar para o mundo e ver que até hoje tem gente nas mais variadas situações. O que você, enquanto um seguidor do Mestre, essa reflexão, está fazendo pelo próximo? Ou você ainda está na fila, aguardando ser atendido como mais um pedinte espiritual? Essa é a reflexão. Eu sou um pedinte espiritual, ou eu me coloco como um agente transformador a serviço? Essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer essa noite. Porque o Mestre, todos os dias, a todas as horas, ele tem tocado sobre a sua cabeça, ele tem abençoado, ele tem ungido, ele tem encorajado. E por que você não reage? Cara pálido. Não reage por quê? Sai do meio do povo, vem para junto dos trabalhadores. Sai da tua zona de conforto, pelo amor de Deus. Sai do papel de quem só reclama e vem para o ponto de quem clama. Entenda isso. Sai das suas roupas coloridas, coloque o branco. Se coloque a serviço. Essa é a grande diferença. E nós muitas vezes passamos a maior parte do tempo
criticando quem está fazendo, mas não fazemos. Criticando quem está ajudando, mas não ajudamos. Criticando quem faz alguma coisa, mas não tomamos iniciativa. Mas criticar é muito fácil. O mestre viu, olhou, sentiu compaixão, falou, opa, peraí, chamou os seus 12 e falou, gente, a messe é grande, a colheita é grande, o trabalho é muito, mas são poucos os operários, os trabalhadores. Então a reflexão desse evangelho é, eu quero sair da minha posição de pedinte ou de mendigo espiritual e me colocar a serviço, não é? Ou eu vou ficar no meio do povo, no meio do lamento e das críticas e das pedras. Eu vou ser um agente transformador, ou eu serei somente mais um no meio da boiada? Vida de gato, povo marcado, né? Povo. Será que eu vou ser só mais um? Portanto, a reflexão do evangelho desta noite é que eu possa pensar, que cada um de nós possamos pensar no nosso papel, na nossa missão. Veja, ele andou por toda a Galileia, foi checando a realidade daquele povo, ele se comove com tudo que ele vê, ele se comove com o sofrimento. Com certeza, ele se comoveu com crianças órfãs, pedindo pão de cada dia nas ruas. Ele se comoveu com o nível de pobreza ou de miserabilidade, que é mais que pobre. Ele se comoveu com esse povo sedento de Deus e falou para os seus apóstolos, olha esse povo, vivem como ovelhas sem pastor. A ovelha, quando ela está sem pastor, ela não sabe para onde ela vai. Vive desnorteada, sem rumo, sem direção, sem um norte, sem... Porque o pastor conduz as ovelhas. Ele vai conduzindo, se é para lá, se é para cá, se é para frente, se vamos voltar, se não vamos atravessar o rio, ou se vamos atravessar o rio. A ovelha, quando ela está sem pastor, ela fica perdida, ela fica desorientada. Todas as pessoas, quando se distanciaram de Deus, quando ficaram desnorteadas, sentiram-se como ovelha sem pastor. É ou não é? Que maluco. Dá um vazio, um negócio, você não sabe que decisão tomar, que rumo você vai, se você, né? Não posso falar. Se você ou sai da moita, falei, você trava. Você fica sem rumo. Você perde noites de sono. Sim, o corpo adoece, porque a alma já está adoecida, já está em tormento já. Então a reflexão, e ele fala, vou colocar aqui, este povo é como ovelha sem pastor. Veja, este povo é como ovelha sem pastor. Nesse tempo todo, você consegue dizer para você mesmo qual é a sua missão neste mundo? Você consegue olhar para a tua vida e para a tua encarnação deste momento da tua existência e falar, a minha missão, porque a missão primária de cada um de nós é o servir. A missão primária de cada um de nós é o servir.
A pergunta é: você tem servido? O que os grandes mestres da luz fizeram? Serviram. O que o mestre Jesus fez? Serviu. Não é? O que o Chico fez? Serviu. O que Madre Teresa de Calcutá fez? Serviu. O que Irmã Dulce fez? Serviu. Então, o que nos torna grandes não é sermos servidos, é servir. Esses dias eu li uma postagem que dizia assim: olha que estranho, enquanto Jesus venceu no deserto, que ele foi tentado, vocês lembram disso? Adão fracassou no paraíso. Moral da história: não é o lugar onde você está, mas é o que você faz com o que você tem, com o que você pode. Enquanto Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Portanto, não é ter mais ou ter menos, mas o que é que você traz de bom dentro de você que você pode oferecer ao outro. Algumas horas do seu dia, o seu ouvir, um ombro amigo, um conselho, apenas uma companhia. Tem horas que não precisa falar nada, apenas esteja presente, não é? Tem horas que isto basta. Shakespeare diz assim: 2 amigos podem fazer qualquer coisa juntos, ou fazer nada juntos, e terão passado boas horas. Interessante, né? Às vezes é só estar junto, é só estar presente, é só levar o teu abraço na hora de dor, é só se colocar a serviço de ouvir quando o outro precisar, pôr para fora, desabafar ou vomitar as suas lástimas. Outras vezes, é nós nos tomarmos mãos da caridade, que pode ser moral. O ouvir é uma caridade moral. A caridade espiritual e a caridade material, que é quando nós falamos assim: ah, fulano estava com o armário vazio. Nos juntamos e fomos levar uma cesta, essa é material. A espiritual, quando nós nos colocamos ali a serviço para cuidar. Quando você coloca alguém nas suas orações, a caridade espiritual. Entende isso? Quando você senta aqui, vamos conversar, e ouve, a caridade moral. Quando você olha para alguém e fala: estou te achando triste hoje, quer conversar, aconteceu alguma coisa? Caridade moral. Respeito à dignidade humana daquela pessoa. Então nós precisamos, gente, tal qual o mestre fez, é sairmos da multidão e nos colocarmos a serviço. Nós não podemos mais vivermos como ovelhas sem pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei. É se colocar a serviço. A vida não terá sentido se nós não servirmos. Portanto, deixa de ser reclamão, reclamona. Se você olhar para trás, vai ter pessoas em situações muito piores que a sua. Tem gente nesse momento
vivendo uma guerra. Tem crianças nesse momento olhando os pais lançados ao chão, extremamente órfãos. Tem populações onde a comida não chega, o remédio não chega, a cura não chega. Tem morros, favelas, onde as pessoas, ainda que sejam honestas e nem precisem ir para os morros e para as favelas, basta estar na periferia, que conseguem um trabalho e quando a pessoa pergunta, você mora onde? Eu moro em tal bairro. Ah, então, depois eu te ligo. Eu vou ver com meu marido, eu vou ver com a minha filha, Não vai contratar. Pessoas que não têm condições de ganhar o pão de cada dia por pura discriminação, porque estão morando num bairro desfavorecido, desprovido. E não pense que isso seja ilusão da minha cabeça. São vivências de anos que eu vejo, que eu escuto. Em dezembro, um filho da casa foi comigo para a gente entregar bolas, refrigerantes e panetones. E fomos num bairro carente. Obviamente, né? Pai, mas como é que é? Como é que é, meu filho? Que a gente precisa acostumar com o cheiro do povo. Que era isso que o mestre fazia. Vai ter criança chichada? Vai. Vai ter gente que não toma banho há 2, 3 dias? Vai. Uns por condição, outros porque a água está cortada. Vai ter gente com roupa rasgada? Vai. Nós precisamos aprender a olhar para esse povo com um olhar diferenciado. Como quem veio para curar, como quem veio para libertar. Quando eu trabalhava, que eu desempenhei um trabalho num orfanato, e nós fazíamos as audiências lá dentro com o juiz, que virou um grande amigo meu, e aí chamava a família, alguém da família, né? Teve um que a mãe era alcoólatra, o pai estava preso, a mãe morreu. Quando o pai saiu da prisão, foi assassinado, foi morar com os avós extremamente idosos. Então, os 2 irmãos foram morar no orfanato. Conquistando a maioridade, o mais velho teve que sair. Então, ele arranjou uma namoradinha e casou para ter onde morar. Imaginem isso. Numa visita no mês de dezembro, perguntado ao menor, o que você quer de presente de Natal? Ele falou assim, eu queria passar o Natal com meu irmão. Olha, e nós estamos aqui brigando por tantas bobeiras, por tantas exigências. Eu queria um abraço dele, queria passar o Natal com ele. Uma das audiências que eu nunca mais esqueci na minha vida, era a única coisa que ele queria na vida. E nós estamos se debatendo com coisas tão fúteis, tão vazias, tão insignificantes. Não nos colocamos no lugar do outro, não usamos de compaixão. Achamos muitas vezes que fulano está daquele jeito porque ele quer. Não estou falando de quem está matando ou de quem está roubando, eu estou falando de situações que a gente vive pelo mundo afora.
que o mestre se compadeceu, que o mestre foi tocado. E muitas vezes nós nos colocamos rotulamente a serviço, mas não mergulhamos. Não mergulhamos. Porque nós ficamos na superfície, molhamos o pezinho, não queremos se molhar por inteiro. Faz uma oração, mas a ação não acontece. Oração. Se coloca em ação. Depois da oração vem a ação. Então, que nós possamos olhar para nós. Pai, eu sou um pedinte espiritual apenas? Ou eu me coloco como um trabalhador nesse campo, nessa colheita? Um agente transformador? Quem sou eu no meio disso tudo? Essa é a grande pergunta. Essa casa te acolhe? Essa casa te aconchega? Te dá um afago? Essa casa te oferece colo? E o que você faz por essa casa? O que você faz por essa casa? Você já agradeceu os trabalhadores dessa casa, que fazem parte da obra da grande missão? Você já colocou algum de nós nas suas orações? Você já implorou, já rogou a Deus: Pai, mantenha aquela casa de pé, eu rogo a vós. Você já fez isso por nós? O mínimo que se deve fazer. Se aqui você encontra paz, encontra luz, encontra um direcionamento, faça isso nas suas orações. Pratique a sua caridade moral, espiritual e material, também com essa casa, que precisa se manter de pé, que precisa multiplicar atendimento. Tem quantos? Sei lá, 25 médios atendendo, que tenhamos 50. Porque muitas outras pessoas serão ajudadas. A luz pode chegar mais longe. Mudou a sua vida? Trouxe paz? Faz alguma diferença? Então ajude. Coloque nas suas orações. Então que nós tenhamos essa consciência de sair da situação de pedinte espiritual e nos colocarmos na situação de trabalhadores. Se coloque na situação de soldado. Pegue sua munição, sua armadura e se coloque na situação de soldado. Talvez essa seja a grande proposta desse evangelho. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, temos sede de Ti, Senhor. Capacita cada um de nós para que sejamos verdadeiros e fiéis apóstolos, pregadores e curadores de almas, curadores da dor, curadores do sofrimento. Que sejamos instrumentos vivos aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, no meio do povo. Unge, Senhor, com teu bálsamo sagrado todos os dias, a nós, ao nosso caminho. Nos fortaleça para todas as batalhas, para as guerras, para os desafios internos e externos, os desafios do meu coração, do meu eu interior e os desafios aqui fora, do dia a dia. Mas não me deixe e não nos deixe esmorecer diante
de nenhum gigante que tenta nos assombrar e desestimular e desestabilizar da nossa caminhada. Nós estamos contigo, Pai, e sabemos que Tu estás conosco também. Só para fechar, imagine só, como saía a pessoa que foi cuidada por Jesus. Inexplicável, né? E no final do cuidado, abraçada e beijada pelo Mestre. E de olho no olho ele dizia: vá em paz. Tá, ganha a vida aí. Que assim seja. Oi, filha. Pode, filha. Só por causa do áudio. Posso fazer? E que eu acho que é bom, assim, todos os filhos da casa saberem que eu tive o presente de ouvir, mas eu senti que foi um recado para casa. Eu fui atender uma menina ontem no portão, super nova, ela devia ter uns 16 anos. E isso me veio à cabeça porque o Senhor falou, quem frequenta aqui, se coloca a casa nas suas orações. E ela não frequenta, mas a luz chega até ela porque ela coloca. Que maravilha. E ela falou que o sonho dela era vir aqui um dia e que ela vai vir e que ela queria encontrar alguém para agradecer o trabalho que é feito aqui, porque ela mora aqui no predinho do lado e ela vê o tanto de gente que a gente ajuda da casa dela e que ela acha isso lindo, que o sonho dela é vir conhecer um dia. E eu achei tão genuíno assim da parte dela. Ela fez: eu posso te dar um abraço de agradecimento? Eu falei: pode, claro. Ela me abraçou e você sentia que ela estava nervosa na voz dela, sabe? Assim, de emoção, de falar: eu quero poder um dia participar, sabe? E eu achei legal porque assim, a luz da casa atinge pessoas que nem frequentam aqui, sabe? Foi muito bonito assim de ver. E eu só estou repassando porque todo mundo que estende a mão, que ajuda a gente aqui, isso é o mérito de todos nós, do Senhor, das entidades, de todos, de Deus. Então eu achei legal dividir com todos nós. Maravilha. Gratidão, viu? Gratidão por essa partilha maravilhosa, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas, a nossa eterna gratidão pelo aprendizado de hoje, que nos capacite, que nos encoraje a cada dia, para que sejamos verdadeiros instrumentos na vida, no mundo e nessa encarnação. Agradecer o nosso amado irmão Bezerra, que está conosco todos os momentos, a comitiva do bem e da caridade, que vocês possam retornar às suas casas, às suas moradas espirituais, deixando paz e luz sobre cada um de nós. Que assim seja. E agradecer a você que esteve conosco, você que está assistindo o nosso estudo, que Oxalá te abençoe. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção quem é de bênção.